Então, bom dia. Eu sei que hoje não é um bom dia. Não pelo tempo, que está melhor, mas porque amanhã todas as pessoas que trabalham para o Estado têm intolerância de ponto. O que significa que há gente a fazer ponte hoje. Ponte, ligar fim de semana ao, entre aspas, feriado de amanhã. Mas pronto, como a economia não para e nós trabalhamos para todos e não apenas para os funcionários do Estado, vamos a isto. Período antes da ordem do dia, eu não fiz deals on wheels deste carro e peço desculpa por isso. Mas a razão é muito simples, não fiz 600 km com ele. E como vocês sabem, eu costumo dizer que ninguém consegue dizer nada de jeito e de sério sobre um carro sem fazer pelo menos 600 km, 500, 600 km. Portanto, não cometa a desonestidade de comentar carros quando não cheguei a fazer aquela quilometragem por razões que não interessam aqui. Terceiro ponto do piso da ordem do dia, esta história. Mega fraude com gasóleo espanhol dá fraude de 200 milhões. Não é 200 milhões, até é mais do que isso, é quase 300 milhões. Mas enfim, o que é que há a dizer sobre isto? Sabe porque é que isto acontece? Por arbitragem. Eu explico. O gasóleo é mais barato em Espanha e a gasolina é mais barato em Espanha do que em Portugal. Porquê? Porque o imposto que os espanhóis cobram é substancialmente inferior àquele que se cobra em Portugal. E, portanto, para quem faz negociatas, é de toda a vantagem ir comprar onde é barato, trazer para Portugal, inclusive é sem respeitar algumas especificações técnicas e sem pagar imposto sobre valor acrescentado. Ora, isto acontece apenas porque há uma divergência grande entre os preços de um lado da fronteira e do outro lado da fronteira. É a mesma razão, por exemplo, que no tabaco, no ano passado o Estado cobrou menos impostos do que no ano anterior. Isso acontece porque precisamente por isso. O tabaco é mais barato do outro lado e há gente a fazer contrabando. É aquilo que se chama contrabando. Nem sequer pagam impostos. Portanto, este é o problema dos impostos diferenciados entre um país e outro. Hoje temos aqui um cortejo fantástico de carros de produção de novelas e coisas do género. Enfim, vamos então à nossa novela. A nossa novela, quer dizer, que é como quem diz, a nossa agenda principal. E então isto é assim. Eu estava a olhar para os meios de comunicação social no fim de semana e dei com uma coisa engraçada. O Dr. Manel Alegre a dizer que prefere prefere o Tejo a Celtejo. Bom, o problema de Portugal é que tem muitos maneios alegres. Está a perceber? Tem demasiados maneios alegres que não conseguem perceber que a economia se faz de conciliações entre interesses de todos de maneira que se respeite o bem comum. Porque temos esta mania de dizer que ou é uma coisa ou é outra coisa. Já percebeu? Estamos a falar do debate sobre a poluição do Rio Tejo. Eu vou fazer duas declarações de interesses. Em primeiro lugar, acho lamentável, vergonhoso este episódio da poluição no Tejo. E acho que quem for responsável por aquilo tem de ser severamente punido. Vou fazer outra declaração de interesses. Eu trabalho para um jornal cujo acionista é um dos principais acionistas do Celtejo. Portanto, tire as conclusões que quiser. Atenção que eu já disse que quem for apurado como culpado deve ser severamente punido. Agora, vamos lá ao debate. Você sabe neste momento de quem é a responsabilidade? Eu não sei. Mormente por duas razões. A primeira é que os serviços do Estado fizeram uma fiscalização, uma análise às águas do Tejo naquela região e os resultados não foram divulgados. O Ministério Público, em minha opinião, de forma errada, decidiu pôr aquilo em segredo de justiça. E, portanto, ninguém fica a saber nada. É pena, porque tanto os ambientalistas como as empresas de celulose gostavam que aquilo fosse divulgado. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se você sabe, mas a ETAR de Abrantes, Estação de Tratamento de Águas Residuais de Abrantes, esteve com problemas durante muito tempo e não sei se ainda não está. E, portanto, despejou no Tejo efluentes que não foram devidamente tratados. E, portanto, eu não chego a saber se a responsabilidade das celuloses é ou é da ETAR. Não sei. E não faço juízos precipitados. Sobretudo, não faço julgamentos na praça pública. É por isso que eu não consigo dizer, nem consigo perceber a declaração de Manel Alegre. Que é, eu prefiro o Tejo à Celtejo. Pois eu não prefiro uma coisa ou outra. Eu prefiro as duas coisas. O Tejo e a Celtejo. Porque eu sei que é possível conciliar as duas coisas. E só uma pessoa que não percebe rigorosamente nada de economia pode dizer um disparate destes. Mais,
até para não ficarmos com qualquer dúvida em relação a isto e não ficarmos a pensar que existe aqui qualquer má vontade em relação a Manel Alegre, é que eu acho que era possível o país dizer o contrário, dizer assim, olha, eu prefiro empresas e criação de riqueza e postos de trabalho a Manuéis Alegres, está a ver? Mas eu não vou fazer isto, seria uma deselegância, está a perceber? Mas que dá vontade de dizer isto, está. Porque é perfeitamente possível conciliar as duas coisas e o Dr. Manuel Alegre, como sempre faz nestas coisas, não percebe. Aliás, ele não percebe nada de economia, não percebe nada de empresas. Toda a sua vida em que falou destas coisas de economia de empresas, acabou sempre por dizer disparates a este nível. E, portanto, aqui fica a referência. Bom, mas o Dr. Manuel Alegre não resolveu apenas dizer isto. Disse uma coisa igualmente grave, que eu lhe vou dizer. O caso Centeno, ou seja, a investigação do fisco, não pode ficar sem consequências, entre aspas. Bem, eu gostava de fazer uma pergunta. E se os juízes, entretanto, viessem dizer assim, as declarações de Manuel Alegre também não podem ficar sem consequências? É? Eu vou repetir toda a história em relação a Mário Centeno. Eu acho, se o fisco ou se alguém acha que tem razões para investigar, deve investigar ao Manuel Alegre, ao Mário Centeno, a mim ou qualquer pessoa. Está a ver? O fisco ou o Ministério Público deve investigar. O que é que esteve mal no caso Centeno? Foi o facto do Ministério Público, ou sei lá, que não sei quem é que foi, ou a Polícia Judiciária, ou quem quer que tenha sido, deixou sair a informação para a praça pública. E isto é que não está bem. Ou seja, o segredo de justiça não foi respeitado. E isto é que não está bem. E Manuel Alegre devia ter a coragem de dizer isto. Não é dizer, dar a entender que o caso Mário Centeno não devia ser investigado. Ele não tem elementos para dizer isso. Eu não tenho elementos para dizer isto. Está a perceber? Os políticos não se devem meter na justiça. Isto é, e este é que é o ponto importante, o que me choca aqui, incomoda aqui, é nós percebermos que são os políticos os primeiros a violar a separação da justiça, do poder legislativo e do poder executivo. Ora, isto é lamentável. Passa uma mensagem errada para a sociedade, que é a política mete-se na justiça, a justiça mete-se na política. Isto é um disparate, é uma estupidez, não tem outro nome. Bom, o último ponto da conversa de hoje tem a ver com o que se passou nas prisões de Lisboa no fim de semana. Como sabe, os guardas prisionais vieram dizer que houve motins. Os responsáveis do sistema prisional vêm dizer que não houve motim coisa nenhuma, houve protestos. Mas o que eu achei mais grave foi ouvir um responsável do sindicato dos guardas prisionais dar a entender uma coisa inacreditável. O estabelecimento prisional de Lisboa é uma espécie de referência. O que acontece aqui depois reflete-se nos outros. Ou seja, a dar a entender que era possível que os protestos de Lisboa, ou os motins, como chamou, haviam de se repetir noutras prisões do país. Bom, por favor, você que está desse lado, ponha-se no lugar dos presos, ok? Dos detidos, de outros estabelecimentos prisionais. Qual é a mensagem que você recebe de uma pessoa destas? É, olha, está aqui um convite a que a malta que está noutras prisões faça os seus motins, ou os seus protestos. Ora, isto é coisa que se diga por parte de um guarda prisional. É absolutamente lamentável. É um convite ao motim, é um convite ao protesto, é um convite à revolta. Eu não sei se os guardas têm razões para se queixar ou não. Não faço ideia. Mas mesmo que tenham, está a perceber? Isto é absolutamente inadmissível, até por outra razão. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui. Aliás, onde é que está? Está aqui a manchete do I desta semana, de hoje, que diz uma coisa curiosa. Diz assim: dirigente da Associação de Apoio aos Reclusos acusa guardas prisionais de provocarem detidos para obterem mais direitos. Sindicato diz que as acusações são lamentáveis. Está a ver o nível a que chegou isto? Está a ver o grau zero da sarjeta, abaixo de zero, a que chegou um assunto de gravidade e da importância dos estabelecimentos prisionais e da segurança dos estabelecimentos prisionais. Eu não sei quem tem razão nisto. Agora, acho lamentável que se venha para público passar mensagens destas, que é aquele estabelecimento prisional é uma espécie de referência. O que acontece aqui acontece noutros. Um convite para o disparate. Confesso que não entendo isto e, sobretudo, não entendo como é que pessoas responsáveis por segurança podem chegar a este nível. Bom, ficamos por aqui. Eu não vou fazer o Deals on Wheels hoje, fica para amanhã, porque hoje vou ter uma conversa improvável sobre energias renováveis lá por volta do meio-dia. Voltarei assim então nessa altura. Já sabe, no final só me resta uma coisa, agradecer-lhe estar desse lado, sobretudo num dia como hoje,
e colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até à conversa improvável.